Nestes 100 anos de rádio no Brasil, muito já se falou deste importante veículo de comunicação e sua história. As novelas de rádio. Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limontas chegou à suntuosa residência de Graziela Garcia. O jornalismo rápido do Repórter Esso. Aqui estão as manchetes de todo mundo e as mais importantes notícias locais. O seu Repórter Esso lhe é oferecido. O futebol vibrante pelo rádio. Agora a trajetória do balão. Desce junto à linha da área. Tenta a finta, vai cruzar na boca do gol! Gol de Vavá para o Brasil! E o companheirismo de sempre. A primeira transmissão aconteceu em 7 de setembro de 1922, no Morro do Corcovado, ao som do Guarani, de Carlos Gomes. Ali começavam as transmissões de rádio no Brasil, pela Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com o discurso do presidente Epitácio Pessoa. Por ocasião do primeiro centenário da proclamação da independência de nossa adorada nação. Há relatos que tenha sido em 1919, na rádio PRA-8, em Pernambuco. Não importa. O que importa é que temos muito para comemorar. O Labicom, Laboratório de Comunicação da Uniso, há algum tempo vem desenvolvendo uma série de entrevistas contando um pouco dessa história. Foi montado um cenário com rádios e microfones antigos para saber a história do rádio, contada por apresentadores e profissionais da área. Saber histórias de bastidores e tendências do rádio. Este cenário recebeu diversos radialistas, como José Desidério, que chegou aos 16 anos de trem a Sorocaba, prosperou, narrou Copa do Mundo e aos 87 anos narrou um trecho de um jogo. Uma paixão nacional. Grande jogada, Pagão soltou pra quem? Por Rei Pelé. Pelé sassaricou, passou por Idirate, passou por Biguá. Entra Demba, foi fintado também. Descarrega Pelé na ponta esquerda, a bola ficou então para Pepe. Disparou, gol! Décio Clementino, que é a alegria das madrugadas do rádio sorocabano. Acorda, filha de Deus, criatura! Passou por este cenário também Cledemir Araújo. Além da locução, produzia a sonoplastia e contou das radionovelas. João, vai buscar água pra mim no poço. Já vou. Droga. Vamos jogar essa água, vamos jogar esse balde lá no poço. O locutor e dublador Renan Gonçalves, sorocabano, que hoje é voz de vários programas do History e personagens como Albert, da série Gotham. Ele nos contou sua história e ilustrou um pouco do trabalho da dublagem. Não, patrão Bruce Wayne, eu não tenho mais nada a dizer. O que eu tinha para falar para você, eu falei. Tem gente que começou cedo no rádio. Tinha 12 anos de idade, foi em 1982. Com 12 anos, apareceu uma pessoa convidando meu irmão para ir trabalhar numa empresa com ele, só que o meu irmão já trabalhava numa rede de postos de combustível lá da região. E minha avó falou, leva o Faustinho para trabalhar com você. Fernando Carriel, um dos mais cornetas do rádio, contou várias histórias dos bastidores. O Pagliato Neto, né, chegou lá, olhou no estúdio pelo vidro, eu falando, mas a moça operando a mesa de som. Aí ele fez assim, cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Cadê o Fernando? Aí ela falou, tá lá no café. Aí nessa, gente, ele foi lá, Fernando, você não tem jeito mesmo. Você gravou a sua abertura da rádio. Não me faça mais isso. Carlinhos Caju contou que o cantor Sérgio Reis deu bronca da sogra dele ao errar a receita de costela. Aí o Sérgio, não, dá o telefone aqui. Ô, dona Nina, chama a Valdirene aí pra mim, que eu quero falar com ela. Viu? Além de falar com a minha sogra, dá ordem pra chamar a mulher, ainda acordou a mulher e ainda deu uma comida de toco na mulher, que ela fez cagada com a picanha. Você não sabe fazer a picanha. Eu vou aí, vou ensinar você a fazer essa picanha. Pedro Gali, em entrevista, contou do sucesso do Rádio AM, nas manhãs da Rádio Clube. Eles vinham bem mais cedo para ensaiar, e ele anotava tudo para mim, e daí, na hora, a gente ia, à medida que ia apresentando as crianças, e depois eu classificava por a forma de
que as meninas, de qualidade das meninas. José Carlos Nogueira também foi gigante das manhãs do rádio. Porque você tem que interpretar o texto também, né? Então, naquele dia, né, a Maiazinha foi se encontrar com o Joãozinho na fazenda Santo Antônio. De repente, é isso que aparece, tem que interpretar também, sabe? Reinaldo Galhardo trabalhou muito no rádio, chegando a desmaiar, e inaugurou assim o café mais famoso do rádio sorocabano. E eu me esforçando e a minha voz foi ficando fraca. Bem na hora que eu falo que o cidadão levou uma facada, eu... Ai! Nessa hora, cara, desmaiei. O motorista que me acompanhava pegou o Mike, né? Lembra do Mike, que a gente chamava o Mike da rádio? É o rádio HT que a gente fala. O Reinaldo desmaiou, só que estava ao vivo ainda, foi tudo muito rápido. E aí que veio essa história que o Bento Palhato achou que, por eu ser muito magrinho, eu levantava cedo, não tomava café, né? Vamos pôr café agora para ele, para todo mundo também, e aí ficou o famoso café que até hoje tem. Anderson Santos, por amor ao rádio, foi um dos pioneiros e mais persistentes para trabalhar em São Paulo, capital. Queria muito trabalhar na Jovem Pan e naquela época a gente levava fitas cassete. Então nós gravávamos no nosso horário, aquele melhor momento do nosso horário, e levávamos para o coordenador artístico das emissoras. Eu levei 51 fitas cassete para entrar num determinado emprego e fui reprovado nas 51 fitas. Tata Fonseca, na parte técnica, montou muitas e muitas rádios pelo Brasil. Quando eu comecei a instalar material de rádio, os primeiros sistemas de automação de rádio, chamado DigiRádio, eu instalei mais de 1000 máquinas nesse país. Só eu. Walter Calles, um dos mais completos radialistas e atuante no meio publicitário, também esteve no Labicom. Foi uma experiência única, né? Porque assim, eu fazia parte desse bando também. De repente você sai e tem a responsabilidade de comandar uma equipe ali com essa galera toda, como você falou. Os meninos e as meninas, né? Numa pesquisa Ibope, eu me lembro até hoje, ser primeiro lugar entre todas as emissoras, ter mais audiência do que a soma de todas as outras emissoras de FM, de AM da cidade. Isso é um fato histórico, né? Na verdade, ficaríamos horas e horas falando de tantos outros que brilharam e ainda brilham na nossa cidade. O rádio sorocabano é exemplo, um celeiro de grandes radialistas que fizeram sucesso em diversas capitais no Brasil e também fora do país. E como não lembrar de Zilá Gonzaga, a rainha do rádio, José Rubens Bismara, Salomão Pavlovski, Valone Neto, José Roberto Ercolim, Valentim dos Santos, Ricardo Rio, Guina Guran, Wilson e Washington Brás, Otto Vey, Carlos Amaral, Nhojuca, Ale Assaf, Flávio Moraes e tantos outros que já nos deixaram. Os radialistas fazem a alegria de muita gente. São companheiros, amigos e confidentes dos ouvintes. Fazem rádio com alegria e, mesmo que não estejam bem, entram no ar como se nada tivesse ocorrido. Continuam com linguagem simples e direta, na casa, carro, ônibus ou em qualquer lugar. O rádio é e será, independentemente da plataforma que for ouvido no futuro, a companhia do ouvinte. É por isso que quem faz rádio possui um grande amor por ele. O rádio mudou e não vai parar. Fica a nossa gratidão a este velhinho que, com toda a sua sabedoria, entra na casa das pessoas sem pedir licença, enche o coração delas de alegria e deixa saudade sempre. Feliz 100 anos do rádio. Parabéns a você que contribuiu para levar amor e carinho a todos os ouvintes. E muito obrigado principalmente a você, ouvinte, a verdadeira razão desse sucesso. Obrigado, rádio. Você é gigante. O projeto 100 anos do rádio, histórias do rádio sorocabano que você não ouviu, estão disponíveis no YouTube/TV Uniso e radiouniso.com. E lá estão todos os que participaram neste projeto. Produção Labicom.